Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e conforme o prometido, aqui, Dr. Leandro Teles, feliz ano novo. Pra você também. Obrigada por tudo. Doutor Leandro veio com a esposa e a filhotinha, coisa mais fofa. Quem não acompanhou, tem nos stories ali da... Nos stories da do meu Regina. Instagram eu coloquei chegando no estúdio, fiz um monte de stories com a filhinha dele no colo. A gente veio com a bebezinha hoje. Um encanto de menina. Passaram bem o final do ano? Graças a Deus. Bastante união, saúde e começamos aí com o pé direito já esse ano. Em São Paulo mesmo? A gente passou na praia, em Itanhaém, ficou 3, 4 dias, mas foi bem legal, bem gostoso. Praia pra criança é muito bom, né? As duas ficaram doidas, né? Eu tenho uma de quase 7, essa que vai fazer um aninho, e as duas se esbaldaram lá. Tá. Agora, no verão, a gente sente a alteração de alguns sintomas, por exemplo, dor de cabeça, que aliás é o tema da nossa pauta, né? Sintomas neurológicos que pioram no verão. Dor de cabeça tem a ver com isso, doutor Dor de cabeça é um dos sintomas, mas são vários, hein? Tem pessoas que têm mais tontura, pressão baixa, distúrbio de sono, confusão mental. É curioso essa medicina, a gente chama de sazonalidade, doenças que pioram numa época específica. O corpo humano, ele precisa manter a temperatura estável. A gente é um homeotérmico, diferente do lagarto, que é um pecilotérmico. Isso custa caro. O corpo ele precisa fazer uma série de alterações para manter a temperatura. Então, se a gente ficar exposto ao calor, à umidade, fora que tem o estresse, fora que tem a mudança do ritmo, tem o uso do álcool, tem a alimentação que muda. Então, algumas doenças podem piorar. Dor de cabeça é uma delas. Dor no corpo, fadiga. Então, essa pauta é bem abrangente. Tem bastante diquinhas em saúde. O pessoal vai gostar, com certeza. Perfeito. Então, vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que durante o verão as pessoas sentem mais dores de cabeça? Isso é verdade e vários tipos de dor de cabeça. Aquela dor de cabeça tensional, tipo tensão muscular, aquela mais leve intensidade, bilateral, que acontece mais ao fim do dia, as pessoas podem sentir mais pelo calor, por desidratação, por mudança alimentar, distúrbio do ritmo de sono, mudança de ritmo de vida. Então, nas férias, às vezes as pessoas sofrem. Outra que pior é enxaqueca. Enxaqueca é uma dor muito comum, mulher tem muito. 1/4 das mulheres tem enxaqueca. Ela pode piorar no verão, porque os vasos tendem a dilatar, existe uma vasodilatação pela temperatura. Os dias são mais claros, mais iluminados, e quem tem enxaqueca se incomoda pela luz. Essa desidratação relativa que a gente também tem, como a gente perde muito líquido pela transpiração, então quem tem enxaqueca às vezes sofre. São dores mais lateralizadas, forte intensidade, pulsáteis, que às vezes vem com náusea, incômodo de barulho, de cheiro e de luz, e às vezes estraga as férias de muita gente. Então quem tem tendência à dor de cabeça pode piorar no verão. É importante tomar esses cuidados, né? Perfeito. É mito ou verdade que confusão mental no verão é sinal de lesão cerebral? Na verdade, isso é mito. Lógico que a confusão mental é um sintoma neurológico agudo e sério. Tem que ir para o pronto-socorro. Agora, a minoria das vezes, a confusão aguda, isolada, é por lesão cerebral. Quase sempre é por uma disfunção clínica, geral. Principalmente em idosos. Em idosos é muito comum. Pega o verão, muito calor, desidrata, piora a função renal, ou pega uma infecção, por exemplo, uma diarreia, uma gripe, uma infecção urinária, e aí o idoso ele fica confuso. Às vezes ele começa a falar o que não deve, ou não sabe onde está, ou muda o comportamento, fica muito apático, calado, ou fica muito agitado, fora da sua personalidade. Principalmente aqueles idosos que já têm algum grau de esquecimento prévio. Às vezes uma pequena alteraçãozinha, uma transpiração excessiva, eles não têm muita sede, às vezes a falta da ingesta de água nessa época, então tem que ficar esperto, tem que levar para o pronto-socorro e ver. Outra coisa que se altera e pode dar confusão mental são os medicamentos de uso contínuo. Às vezes no verão viaja, bagunça os medicamentos e acaba levando a uma descompensação. Toma 2 vezes, deixa de tomar. É importante também dar uma olhadinha se não teve nenhuma medicação errada. Mas confusão mental, principalmente no idoso, tem que avaliar de forma abrangente. Não só olhar o cérebro, mas também olhar o cérebro. Mas olhar o corpo como um todo. Perfeito. É mito ou verdade que pessoas com doenças neurológicas se sentem mais fortes quando a temperatura está alta, ou seja, no calor? Isso é mentira, é inverdade. Um pouquinho de calor até dá um certo ânimo, mas muito calor piora o rendimento neurológico. Abate, né? Abate. Mesmo que ele não tem nada. Para uma pessoa saudável, no calor, ela fica abatida, ela fica mais cansada, o corpo ele quer poupar energia, porque ele está gastando energia para trocar calor. Ele precisa eliminar calor, então ele quer ficar mais parado, ele fica mais preguiçoso, a pressão tende a ficar um pouco mais baixa. Agora, para quem tem doença neurológica, o sofrimento pode ser maior. Por exemplo, AVC, esclerose múltipla, piora muito
com a temperatura mais alta. Por quê? Porque as lesõezinhas que a pessoa tem e que está compensada passam a conduzir com mais dificuldade. O calor acima de 35, 36, eu estava vendo a semana passada no Rio de Janeiro 40, 41 graus, 42 graus. Imagina o corpo que fica estável ali em 36, o trabalho que dá. Tem doenças que dão muita fadiga, por exemplo, fibromialgia, a pessoa piora em calor excessivo, às vezes quadros de ansiedade, pode sentir mais dor, mais indisposição, pessoas que têm distúrbios de sono pioram. Então o calor extremo, também o frio extremo, quer dizer, o extremo de temperatura leva a uma piora do rendimento. Não necessariamente a doença piorou, não é uma lesão nova, é a piora do déficit prévio. Então é importante para quem tem uma doença neurológica controlar bem o calor, não se expor muito tempo ao sol, não ficar desidratado, ter técnicas e mecanismos para ajudar o corpo a não ter que lidar com esse calor excessivo. Né? Exatamente. Perfeito. É mito ou verdade que dormir mal em noites quentes piora o rendimento cerebral? Isso é verdade. O sono é extremamente importante, muita gente piora o humor, piora o rendimento no verão por falta de sono. Porque primeiro que a gente se dedica pouco ao sono no verão. A gente tem que dormir mais tarde. Quer aproveitar. E às vezes precisa acordar cedo para ir trabalhar, ou porque as crianças acordam cedo, porque tem uma rotina para ser tocada. Então as pessoas se privam pelo comportamento. E outra que dormir no calor é difícil. Sem dúvida. A gente transpira mais, tem mais sensação daquelas pernas inquietas, inquietação à noite. Às vezes tem mais pernilongo, às vezes está dormindo num colchão que não é o seu. Então existe uma série de alterações que tornam o sono mais difícil. Sabe que 1/3 das mulheres no Brasil quase tem insônia, mesmo dormindo em casa. Não sabia. Imagina no verão, com calor e tal. Algumas fases da vida isso pode ficar mais grave. Na menopausa, no pós-parto, então é complicado. Quando você tem transtorno de depressão e ansiedade, que também atrapalham o sono, e aí é um efeito cascata. Dorme-se mal, de dia a vigília vai ser com muito mais fadiga, mais cansaço. Às vezes a pessoa fica irritada, acorda tensa. Fala assim, pô, tô de férias, era pra eu estar tranquilo, relaxado. Tem que dar atenção pro sono. Quer ter um bom verão? Tenta manter uma certa regularidade, uma certa moralidade nesse período da noite, cuidando da forma que você vai dormir também. Boa. É mito ou verdade que quedas de pressão arterial podem causar tonturas e até desmaios no calor excessivo? Isso é verdade. O calor, ele tende a baixar a pressão. Então, para pessoas que têm tendência à pressão baixa, mulheres, às vezes jovens, magrinhas, se ficar muito tempo de pé, exposta ao sol, às vezes salta a refeição, a pressão ela pode cair e dar tontura. E eu tenho pressão baixa, mal-estar horroroso, doutor. No calor é terrível. Por que acontece isso? Porque quando você está no calor, o corpo começa a transpirar. As glândulas sudoríparas, elas começam a produzir suor. O suor é mais de 95% água. Então você perde água, perde. Além disso, os vasos eles ficam mais dilatados. Então você diminui o conteúdo, aumenta o continente, a pressão cai. Às vezes a pessoa vem usando remédio para pressão e aí descompensa. Vai pra praia e aí a pressão cai e tem crises de hipotensão. Então, grávida sofre muito, mulher muito jovem, idosos. Mulher muito jovem? Mulher jovem e magrinha geralmente tem mais, a gente chama de síndrome vasovagal, tendência a desmaio. Principalmente quando fica muito tempo na fila, de pé, em show, de pé muito tempo, ou quando fica sem comer, aí às vezes dá alguma coisinha salgada para melhorar, ou esses jejuns, às vezes, que a pessoa faz aí por 12, 15, 16 horas. Então, no calor tem que tomar cuidado. Agora, mesmo quem tem pressão alta, também pode piorar a pressão alta no verão. Ah, é? O calor excessivo, ele pode incomodar tanto o organismo que a pressão pode aumentar, por desconforto mesmo. O calor ele vai deixar a pele mais irritada, mais tensa, pode começar a perturbar, a incomodar. Às vezes a gente sente isso, às vezes em praia, em viagem, e isso pode, pelo estresse causado pelo calor, aumentar a pressão em quem tem tendência à pressão alta ou quem não está adequado. Então é importante tomar cuidado. Outra coisa é aquilo que eu falei do remédio. É muito comum hipertenso, chega no verão, vai beber uma cervejinha, vai viajar, esquece os remédios em casa, descompensa a pressão por falta do uso do remédio. Então tem que ter uma certa rotina mesmo no verão para ter um verão saudável. Agora, doutor Leandro, a pressão baixa é um desconforto e tal, mas não é tão perigosa quanto a pressão alta. É verdade. Então a pressão alta no verão precisa de mais atenção. A pressão alta precisa de atenção, a baixa pode levar a desmaio e no idoso pode levar a traumatismos. Então a pressão baixa muito grave, aquela que desmaia, ela é perigosa. Agora você falou uma verdade, a pressão alta, seja aguda e intensa, muito alta, pode levar a derrame, infarto, problemas pulmonares, mas a pressão alta, mesmo que cronicamente alta, mesmo que ela não gere um problema agudo, ela já faz mal aos vasos.
Então é muito importante tomar cuidado. Outra coisa é a questão do alimento salgado. A gente tende a comer mais coisas salgadas no verão, que são os petiscos, tiragostos. Isso também pode descompensar a pressão em pessoas hipertensas, pode aumentar. Mesma coisa vale para o álcool. Tá. Então, tomar cuidado para ter realmente um equilíbrio, porque 1/4 do ano a gente passa no verão. Então é importante cuidar da saúde de forma um pouco mais específica, peculiar nessa fase do ano. Tá bom. Dicas para se proteger no verão, segundo o Dr. Leandro Teles. O que eu posso fazer? Primeira coisa importante, ajudar o seu corpo a controlar a temperatura. Como? Não ficar muito exposto ao sol, evitar exercícios em horários inadequados. Então tem que tomar cuidado. Usar boné, abusar dos ventiladores, dos ar-condicionados. Não faz mal? Não necessariamente. O ar-condicionado faz mal para algumas pessoas. Ar-condicionado sem adequada higienização, ar-condicionado para quem tem rinossinusites alérgicas, mas um ar-condicionado bem planejado, para quem sofre com o calor, pode ajudar. Tá. Ventilador também não faz mal. O ventilador ajuda a diminuir a sensação térmica, porque ele ajuda a evaporar parte do nosso suor, o que ajuda a esfriar o nosso corpo. Porque é gostoso São quando você tá medidas encalorado. simples. A gente esquece. Às vezes uma tenda na praia, principalmente quando você tem pessoas com a saúde mais delicada. Porque às vezes a pessoa jovem, saudável, que está vendendo saúde, ela aguenta aquele sol. E ela esquece que tem pessoas frágeis ou com mais idade, ou com alguma doença de base, crianças grávidas, idosos, pessoas que portam doenças crônicas. Então, controlar a temperatura ajuda. Banho mais gelado, então mudar o hábito. Você precisa esfriar o corpo. Se você ajudar de fora para dentro, Ótimo. o seu corpo gasta menos energia. Com isso, ele vai ficar muito mais disposto. Roupas leves, roupas específicas para o verão. Consumir gelado, sorvete, essas coisas. Perfeito. De dentro para fora, né? Então você colocar alguma coisa para dentro que já é mais gelado. Alimentos mais frios, água gelada, isotônicos, evitar alimentos muito quentes, cabelo às vezes um pouco mais curto, né? Ou preso. Então tudo isso você ajuda a ventilação e ajuda o seu corpo a uma missão difícil, que é trocar o calor, devolver o calor que ele recebe para o universo. E são medidas simples mesmo. São simples. E você com isso vai conseguir ter uma qualidade de verão muito melhor. O verão ele fica sustentável, né? Não é um verão de poucos dias, é um verão de meses, né? Pois é. De dezembro a março. Perfeito. Próxima dica. Ótima essa da temperatura. Manter uma boa alimentação e hidratação. Isso é fundamental. A alimentação no verão ela tem que ser diferente. Então evitar saltar muitas refeições caso você tenha pressão baixa. Se for fazer alguma dieta específica, só com a ajuda de um profissional, um nutrólogo, um nutricionista, alguém que possa te orientar, não da sua cabeça. O verão não é um momento onde você tem tanta folga metabólica. Os alimentos têm que ser mais frescos, mais frios e mais leves. Por quê? Porque a gente não está precisando gerar calor, não está precisando de caloria, a gente está precisando vender calor. Então, nosso apetite fica até um pouquinho mais baixo no verão. Verdade. Então, comidas mais rápidas, mais frescas, menos condimento. A gente cai nessa, às vezes, no salgadinho, no alimento gorduroso. Não é legal. Açucarado. Não precisa disso. Isso vai aquecer o seu corpo. Evitar termogênicos, alimentos que aquecem. Tem que ser alimentos mais gelados, com mais fibras, para ajudar no intestino, que se altera quando a gente viaja. Muito líquido, mas líquido de boa qualidade. Hidratação com álcool, horrível. Não é hidratação. Desidrata, além de levar a perturbações neurológicas. Então, água, eventualmente sucos, frutas. Água de coco. Água de coco, fantástico. E sempre, você está ajudando o seu corpo a repor os eletrólitos, a repor a água que ele perde no calor e está trocando calor, porque ele está transpirando um suor quente e ganhando uma água geladinha. Cuidado em viagem com o tipo de água que você bebe. Como assim, Porque doutor? muita gente acaba pegando diarreias, pegando hepatite, pegando doenças através da água. Se é um lugar não confiável, é melhor você usar água engarrafada, água confiável. Muita gente acaba adoecendo por consumo de sucos ou águas em lugares onde ele não conhece. Às vezes até o gelo. O gelo, que às vezes você não sabe como é que foi feito. Então, cuidado, porque nessa fase também, muitas vezes a nossa viagem é atrapalhada por infecções. Então, cuidar do corpo também é antever esse tipo de problema. Perfeito. Outra dica simples, né? Simples, fácil. Evitar exercício extenuante sem preparo. Fundamental. O horário do exercício é importante. O sol a pino não é a melhor coisa. De manhãzinha, bem precocemente ou no fim da tarde. Tem gente que quer virar atleta agora, no verão. Não fez exercício o ano inteiro e depois quer correr pela praia, Vai quer dar correr certo. maratona. Não, porque vai produzir calor, vai lesar o músculo, vai se machucar. Então tem que tomar cuidado. Você tem que se preparar para o verão. Caso não se preparou, é hora de começar um trabalho.
de resistência, de hipertrofia, com cuidado, com cautela, respeitando o seu limite. Então, virar um atleta de uma hora para outra não é uma boa ideia. Até porque o exercício, ele gera calor. Ele exige uma respiração adequada, um batimento cardíaco. Então é importante que você respeite o seu organismo. Adoro atividade física, eu acho fundamental. O verão é uma boa época para começar, mas tem que ser respeitando o seu limite, para que não haja machucados e que não haja perda hídrica ou perda de rendimento intensa. Ótimo. Mais uma dica. Manter um bom ritmo de sono. Dedicação total ao hein? sono. Manter pelo menos 7, 8 horas de sono em bloco. Vai viajar? Olha, como é que é a avaliação do colchão do hotel que você vai? Tem climatização? Como é que é o barulho, não é? Tá? Tem uma festa, quer ficar acordado até mais tarde? Que tal dormir um pouquinho à tarde antes ou dormir até mais tarde no dia seguinte? Evitar essa privação crônica. Dá uma atenção mesmo ao sono. A gente acha que o sono é uma coisa automática, é quase uma perda de tempo. A gente não quer gastar nossas férias dormindo, mas é uma bela forma de você gastar suas férias. Aprender a relaxar, tirar uma sonequinha à tarde, coisa que você não consegue fazer no trabalho, dormir no horário aceitável, né? Caso exagere num dia, compensa um pouco no outro, logo no dia seguinte. Então, as férias não é só produzir, é também descansar e voltar o corpo à sua tranquilidade, à sua essência natural do seu metabolismo. Gostei da foto, celular desligado. Desligado, venda no olho, colchão de tamanho adequado, roupa de cama, pijama, climatização, cuidado com o ambiente, planejamento, dedicar tempo, dinheiro, esforço para uma noite de qualidade. Ótimo. Mais uma dica. Cuidar da rotina de medicamentos, que a gente esquece, né? Esquece. A gente entra na bagunça, no rolo, erra horário de remédio, erra a dose, esquece aqui remédio, esquece ali. Então, planejamento e manter uma certa moralidade. Manter a rotina. Principalmente idosos e pessoas que usam muito remédio. Muito comum. Vai pra praia, aí muda os horários, muda a rotina, como o remédio está atrelado à rotina, dança. Aí bagunça tudo. Diabetes vai pro raio, vai pro espaço, o colesterol, bagunça, surgem às vezes até doenças graves como arritmias e tal. Muita gente tem medo, fala assim, eu vou beber, então não vou poder tomar o remédio. Cuidado, tá na dúvida? Pergunta pro seu médico. Qual é? Pode beber, não pode? Qual é a dose adequada? O que pode parar, o que não para? As pessoas às vezes criam umas coisas na cabeça e fazem da cabeça delas uma coisa que pode piorar. É pior, né? Muito pior. Tem muitos medicamentos que se você suspende abruptamente, é super grave. Até mais grave do que tomar com álcool. Olha então, só. Tem que tomar cuidado. Cada caso é um caso e você tem médico para isso, para ter uma orientação personalizada. E no caso de emergência, então vale falar com o médico, não precisa ter vergonha. Não, tem que falar. O médico ele é um parceiro e o médico tem que estar do lado. E as coisas mudam, se alteram, surge dúvida, o médico é que tem que esclarecer. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos na sequência? Vamos lá, rapidinho. Então vamos lá. Primeira pergunta é enviada pela Marta. Meu pai tem 84 anos e tem doença de Alzheimer. Quero levá-lo para a praia com a família, mas eu tenho medo do excesso de calor e da mudança brusca de ambiente. Que cuidados preciso tomar? Pergunta importante. Primeiro, gostei do jeito que ela aborda, né? Olha, eu quero levá-lo. Isso é muito bacana, porque o Alzheimer não tem que ficar em casa, nem enclausurado. Ele tem que participar da vida. O paciente não é só um Alzheimer, ele tem que ter vida social e tal. Aí vai depender muito de qual é o estágio, qual é a condição clínica do pai dela. Mas, de modo geral, dá para levar para a praia. Agora, escolher um horário de viagem adequado, para não ficar aquelas 7 horas na estrada. O deslocamento mesmo. Deslocamento é importante, porque eles não ficam muito bem confinados no carro por muitas horas. Respeitar a limitação. Manter uma certa rotina na praia. Às vezes a gente sempre recomenda levar um calendário, um relógio de parede, fotos que ele tem em casa, para que ele se sinta à vontade no ambiente, mesmo que fora de casa. Você coloca o ambiente. À noite é importante escurecer, fechar as janelas para ele perceber que é noite. De dia, abrir luz para ele perceber que é dia. Então você dá dicas ao paciente, o que é sono, o que é vigília, que ele está diante de pessoas que... Senão, ele pode ficar repetido, agressivo, quer ir para casa, todo desconfortável, ele pode ficar apático, né? Cuidar da alimentação dele adequadamente, manter os medicamentos que ele usa para o Alzheimer nos horários corretos. Se o caso for mais grave, tiver cuidador, vê se dá para levar o cuidador junto e viver um grande passeio comunitário. Então isso vai fazer muito bem a ele. Agora, só levar por levar e não cuidar, achar que ele é um jovem, que não tem nenhuma doença, isso é um erro.
vai levar a confusão mental, a brigas familiares e vai ter que interromper rapidamente essa viagem. Com esses cuidados, geralmente é possível e muito gratificante. Sem dúvida. E o excesso de calor são as dicas que já foram comentadas até agora. Perfeito. Temperatura, hidratação. Hidratação, controle térmico nos ambientes. Para quem tem 84 anos, mais importante ainda. Às vezes eu tenho que ter um hábito de bebida até, porque eles não têm muita sede, não referem muita sede. Tem que oferecer. Tem que oferecer, mesmo que seja um pequeno golinho, direto, com insistência, para evitar a desidratação. Mas dá para fazer, até porque na praia tem muitos pacientes que moram lá e também têm doenças. Exato. E lá ficam estáveis. A gente teve o ano passado uma pauta com aquele neto, né? Lembra? Que viajava com a avó e tinha várias histórias maravilhosas. Nome dele, e ele aproveitou esta fase do Alzheimer para ter uma vivência que ele jamais teria. Bem como lembrado. É curioso, me lembrou um pouco esse caso. Está de parabéns, Amado. E boa viagem, Marta. Vamos boa se divertir, né? Próxima pergunta. Rafaela, sempre que viajo para a praia no verão, tenho crises fortes de enxaqueca. Existe alguma prevenção para isso? Quem tem enxaqueca tem que ficar esperto no verão. Primeiro, tentar compensar a crise antes de viajar. Como? Se tem mais que 2, 3 crises por mês, procurar o neurologista para ver se não é o caso de fazer prevenção. Existem tratamentos preventivos que diminuem a frequência das crises. Esse tratamento ele pode ser feito só no verão ou o ano todo. Agora, no verão é importante ritmo de alimento, sono, controle de temperatura. Surgiu alguma crise de enxaqueca, sair do calor e buscar o frio. Banho gelado, compressa fria na cabeça. Tem alguns alimentos que podem ajudar, como o gengibre. Às vezes um chá gelado de gengibre, quente não vai ser tão adequado nesse caso. Mas bem geladinho? Mas um chá gelado tem um efeito anti-inflamatório. Levar os remédios para caso a crise comece, você já ter o remédio que seu médico deu à mão. Tudo isso vai ajudar. Controle do estresse, porque a enxaqueca é uma tendência genética. Quando algo sai da rotina, a crise vem. Então tentar não dormir nem de menos, nem de mais. Tentar não alterar os alimentos para aqueles alimentos que dão muita enxaqueca. Por exemplo, álcool, vinho tinto, queijo, chocolate ao leite. No verão, às vezes tem isso. Alimento que tem muito nitrito, nitrato, como os embutidos, salame, copa, blanquete de peru, aqueles molhos. Coisas com glutamato monossódico. O que tem glutamato Aquele realçador de alimentos. Não pode. Comida japonesa, chinesa, tem muito glutamato. Aqueles salgadinhos de pacote, eles têm muito glutamato. Então tem muita comida que tem glutamato. Então com essas dicas simples, ela vai ter um verão com mais qualidade. Se isso não resolver, melhor avisar o médico dela, porque tem prevenção também medicamentosa que ela pode se valer nos verões para não perder rendimento. Uma crise de enxaqueca pode durar 3, 4 dias. Acaba Imagina perder 3, 4 dias preciosos, porque é uma dor incapacitante. Ô, doutor Leandro, então vale, que eu não perdi esse hábito, mas é uma falha, ter uma farmacinha quando a gente vai viajar, hein? Vale. É que eu não fui viajar sozinha, porque eu precisei e não tinha nada. Os remédios sintomáticos básicos, a gente sempre recomenda levar um bom analgésico, um remédio para febre. Às vezes, se tiver um pediatra, tiver criança, às vezes ele até manda um antibiótico. Um antialérgico. Um antialérgico. Então é importante cuidar. O verão, ele tem que ser vivido, tem que ter uma leveza. Tem muita coisa boa no verão. Por exemplo, o nosso humor melhora, as depressões melhoram, as pessoas mudam de hábito. A gente falou só de coisas ruins porque é uma pauta médica. Mas o verão é bacana, é legal. Mas um pouco de cuidado e respeito pelo seu corpo, isso não faz mal a ninguém. Tá, deixa eu pegar os livros do Dr. Leandro, que eu acabei deixando aqui na mesinha. Aliás, esse ano já estamos caminhando para mais um livro, hein? Parabéns! Esse ano vai sair um livro. É mesmo? E vou já passar em primeira mão aqui para os seus telespectadores. Já sabe quando ou não? Vai ser provavelmente no começo do segundo semestre o lançamento. Parabéns! E vai vir nessa pegada dessa trilogia. Esse a gente fala de memória, o segundo a gente fala de ansiedade e o terceiro ainda é uma surpresa. Claro, não vai adiantar. Dr. Leandro Teles é médico neurologista, site do Dr. Leandro, leandroteles.com.br, Instagram, @neuroleandroteles, tudo simples, sem nenhuma letra Aliás, dobrada. no Instagram, eu acabei de postar uma foto desses 2 livros lá no meu Instagram. Tá. Então, Neuro Leandro Teles. A gente vai presentear alguém com esses 2 livros. Ai, que legal. Autografado, vai receber em casa. É só no Instagram, seguir a gente no Instagram, curtir a fotinho dos 2 livros. É a última fotinho lá. Então, corre pro Instagram, curte. A gente vai mandar na casa de uma pessoa os 2 livros para as pessoas conhecerem. Mas você consegue comprar também pela internet, nas boas livrarias. Então, não é difícil, jogando ali no mecanismo
mesmo de busca o livro, facilmente você encontra. Então, esses daqui vão para casa da mesma pessoa, serão autografados? Vamos dar já o conjunto, porque eles são complementares, autografados na casa. É só ir lá, curtir e participar. Que sorte da pessoa que vai ganhar. Entrando no Instagram do Dr. Leandro, que é @neurologista, @neuroleandroteles. Dr. Leandro, que satisfação receber. O prazer é meu. Um bom ano. Obrigado pelo carinho. Imagina. Pelo meu trabalho, pela minha pessoa e pela minha família. Só tenho a agradecer. É um presente ter vocês. Foi. 2019 a gente continua. Com certeza. O livro para a pessoa sortuda que vai ganhar. Até mais, Dr. Leandro.